Em nome da lei, declaro aberta a presente sessão. Boa noite a todos. Cumprimento os colegas vereadores, a nossa vereadora, os servidores da casa, ao nosso prefeito Luiz André Esperoto, em seu nome, todos os seus servidores e secretários. E também a quem nos assistem pelas redes sociais. Peço para o segundo secretário fazer a leitura da ata anterior. Boa noite, presidente. Boa noite aos demais que compõem essa mesa. Boa noite aos que nos assistem presencialmente e também pelas redes sociais. Então, ata número 18 de 2025. Nona legislatura, primeira sessão legislativa, terceira sessão ordinária do mês de junho do ano de 2025. Aos 17 dias do mês de junho do ano de 2025, atendendo a prévia convocação, reuniram-se os senhores vereadores às 18 horas e 30 minutos no plenário da Câmara Municipal, sob a presidência do vereador Edson Tafarel. Aberto os trabalhos, foi constatada a presença de todos os vereadores. O presidente convocou o vereador Anderson para fazer a leitura da ata, aprovada a ata da reunião anterior. Passou-se a apreciação do expediente, que constava do seguinte: mensagem justificativa ao projeto de lei ordinário número 12 de 2025, de autoria da Comissão Executiva, que dispõe sobre o regime de diárias, adiantamento e ressarcimento do Poder Legislativo Municipal e da outras providências. O presidente encaminhou o projeto para comissões de Legislação e Finança. Mensagens justificativas ao projeto de lei ordinária número 13 de 2025, do Poder Executivo, em regime de urgência, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar proveniente de anulações parciais ou total de dotações e provável excesso de arrecadação e da outras providências. O pedido de urgência foi aprovado por todos. O presidente encaminhou o projeto para a assessoria jurídica emitir seu parecer e, posteriormente, às comissões de Legislação e Finanças. Convite número 9 de 2025. Administração Municipal de Guatambu, Sexta Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Convite número 10 de 2025. Seminário Legislativo em Ação, Moralidade Pública e Planejamento de Mandato. Fica os convites à disposição dos vereadores nessa Casa Legislativa. Requerimento número 29 e 30 de 2025, de autoria do vereador Juliano Dalpiva. Indicação 65 de 2025, de autoria do vereador Juliano Dalpiva. Indicação 66, 67 e 68, de autoria do vereador Anderson Matheus Giacomelli. As proposições foram aprovadas por todos. Não havendo mais matéria no expediente e nem vereadores inscritos para falar, passou-se a apreciação da matéria, constante na pauta da ordem do dia, que constava do seguinte: aprovou-se por unanimidade a redação final do projeto de lei ordinário número 13 de 2025 do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar proveniente de anulação parcial ou total de dotações e provável excesso de arrecadação e da outras providências. Não havendo mais matérias na ordem do dia, o senhor presidente anunciou na pauta da próxima reunião, em primeira votação, PLO número 9 de 2025, passou a palavra aos inscritos para explicações pessoais. Pela ordem, vereador Anderson Matheus Giacomelli. O presidente fez o seu pronunciamento e passou a palavra para o vereadora Silvana Panis e Davis Orzanello. A íntegra com os pronunciamentos encontra-se disponível no portal oficial da Câmara de Vereadores. Não havendo mais inscritos para explicações pessoais, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e convocou a próxima reunião ordinária para o dia 24 de junho de 2025, às 18 horas e 30 minutos, para o plenário e as comissões em horário regimental. Deu por encerrada a presente reunião. A ata, se aprovada, conterá a assinatura do presidente e secretários. Eu coloco em discussão a ata anterior, em votação.
Aprovada por todos. Peço para o primeiro secretário fazer a leitura do expediente. Boa noite, presidente. Boa noite, demais vereadores. Boa noite a todos que nos acompanham à sessão do dia de hoje. Convite. Convite para o lançamento do livro O Tempo Antigo nos Faxinais do Tigre. Paisagens e Rupturas, 1920 a 1950. Ângela Regina Susbach. Data: 25/6, quarta-feira, às 18h30. Local: Auditório da Assistência Social, sala anexa à Prefeitura. Eu deixo o convite à disposição dos vereadores desta Casa Legislativa. Ofício número 179/2025. Guatambu, Santa Catarina, 23 de junho de 2025. A Sua Excelência, o senhor Edson Tafarel, presidente da Câmara de Vereadores de Guatambu, Santa Catarina. Assunto: respostas aos requerimentos número 26/2025 e 28/2025. Esclarecimentos sobre atos da administração municipal. O Excelentíssimo Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência, em nome do Poder Executivo Municipal, em atenção aos requerimentos número 26/2025 e 28/2025, emanados dessa egrégia Casa Legislativa, que solicitam informações sobre temas de relevante interesse público. Em resposta às solicitações e reafirmando o compromisso dessa gestão com os princípios da transparência, da publicidade e da colaboração entre os poderes, informações que o Poder Executivo Municipal designou ao servidor Alaone Sicheleiro, assessor de contratações e relações institucionais, para comparecer em sessão ordinária para prestar os devidos esclarecimentos. O servidor abordará detalhadamente os pontos questionados nos referidos requerimentos, com foco nos seguintes temas: a contratação da assessoria técnica para o município, a situação atual dos imóveis locados pela Prefeitura Municipal. Dessa forma, solicitamos a Vossa Excelência que informe a data e o horário mais oportuno para a participação do referido servidor na tribuna, conforme o regimento interno e agenda de trabalho desta Câmara de Vereadores. Agradecemos a atenção e nos colocamos à inteira disposição para quaisquer outras informações que se façam necessárias. Respeitosamente, Luiz André Esperotto, Prefeito Municipal de Guatambu. Já que o nosso assessor se encontra, eu coloco seu ofício em votação. Quem concorda que ele faça a explicação hoje, por favor, permaneça como está. Quem discorda, por favor, se manifeste. Então, fica aprovado por todos. Depois a gente vai chamar o assessor, então, Alaone, para dar suas explicações. Moção número 05/2025. Excelentíssimo senhor Presidente da Câmara Municipal de Guatambu, Santa Catarina. Os signatários do presente, vereadores com assento neste legislativo, nos termos regimentais em vigor, solicita a Vossa Excelência que submeta este ao plenário e, se aprovado, a Secretaria Executiva da Câmara encaminhe o ofício ao senhor César Augusto. Moção de requerimento. A Câmara Municipal de Guatambu
por meio de seus representantes legais, vem a público manifestar seus mais profundos e sinceros reconhecimentos e gratidão ao sargento PM César Augusto pelos relevantes serviços prestados ao município de Guatambu durante o período de 6 de maio de 2021 a 27 de abril de 2025. Nascido em Chapecó, em 14 de outubro de 1983, o sargento César Augusto demonstrou, ao longo de sua trajetória profissional, um exemplar compromisso com a segurança pública e com o bem-estar da comunidade. Sua formação em Ciências da Computação pela UNO Chapecó e sua pós-graduação em Gestão de Segurança Pública pela FACVest, avaliadas a sua vasta experiência na Polícia Militar de Santa Catarina, foram pilares fundamentais para o sucesso de sua atuação em nosso município. Uma carreira dedicada à segurança. Ingressou na PM Santa Catarina em 6 de março de 2002, como soldado. Lotado inicialmente em Chapecó, sua dedicação e competência levaram à promoção a sargento em 14 de dezembro de 2005. Após anos de serviço em Chapecó e um período em Balneário Camboriú, o sargento César Augusto foi transferido para Guatambu, retornando ao oeste catarinense para questões familiares. Um gesto que evidenciou seu senso de responsabilidade e cuidado com sua família. Contribuições inestimáveis para Guatambu. Em Guatambu, o sargento César Augusto não apenas cumpriu suas funções, mas superou as expectativas, implementando uma série de ações e projetos que resultaram em um notável aprimoramento da segurança e da qualidade de vida dos nossos cidadãos. Dentre suas notáveis atribuições destacam-se: modernização da infraestrutura e equipamentos. Garantiu a aquisição de equipamentos novos e modernos para todos os policiais lotados no município, proporcionando melhores condições de trabalho e maior eficácia nas operações. Aumento de segurança preventiva. Ampliou as rondas preventivas em todo o município, reforçando a presença policial e inibindo a criminalidade. Regulamentação e controle. Liderou a negociação para a aprovação de um decreto municipal que regulamentou os horários de funcionamento de bares e lanchonetes, contribuindo para a ordem de segurança noturna. Fortalecimento da infraestrutura policial. Articulou a cessão do uso de um imóvel para a construção do futuro quartel da Polícia Militar em Guatambu, um passo crucial para a consolidação da expansão dos serviços de segurança no município. Melhoria das condições de trabalho. Promoveu melhoria significativa nas instalações e nas condições de trabalho dos policiais militares da cidade, impactando positivamente no moral e na produtividade da equipe. Aumento do policiamento local. Conseguiu desvincular o policiamento de Guatambu do bairro EFAP de Chapecó e permitiu um aumento substancial do policiamento efetivo na cidade, otimizando o tempo de resposta e presença policial. Intensificação e fiscalização de trânsito. Aumentou a fiscalização de trânsito, as apreensões de veículos infratores e obteve o apoio de outras unidades para a realização de diversas operações na cidade, contribuindo para um trânsito mais seguro. Expansão da rede de vizinhos. Ampliou o número de rede de vizinhos e de participantes, fortalecendo a segurança comunitária e a colaboração entre os moradores e a polícia. Combate ao crime organizado. Teve participação decisiva em ocorrência que resultou em desmantelamento
de uma quadrilha especializada em roubos e furtos de veículos em Chapecó, que estava escondida na linha Quilhã, demonstrando sua coragem e expertise no combate ao crime. Aperfeiçoamento profissional. Participou de cursos de aperfeiçoamento, como o curso de radiopatrulha e o curso de ações de combate a crimes violentos contra o patrimônio, aplicando os conhecimentos adquiridos diretamente em Guatambu. Planejamento estratégico de defesa. Elaborou um plano de defesa para o município, em caso de ocorrências de crimes classificados como novo cangaço, demonstrando sua visão estratégica e proatividade na prevenção de crimes de alta complexidade. Capacitação da equipe. Realizou instruções para aperfeiçoar os conhecimentos e as técnicas dos policiais lotados em Guatambu, elevando o nível de profissionalismo da tropa. A atuação do sargento César Augusto em Guatambu foi marcada por sua liderança, proatividade, inteligência e um profundo senso de dever. Sua partida, embora lamentada, é compreendida e esperamos que sua próxima jornada seja igualmente bem-sucedida. Agradecimento. Diante de todo o exposto, a Câmara Municipal de Guatambu tem a honra de expressar, por meio desta moção, o mais profundo agradecimento ao Sargento PM César Augusto. Que seu exemplo inspire futuras gerações de policiais e que a comunidade de Guatambu jamais esqueça a marca positiva deixada por sua dedicação e empenho. Vereador Davis Orzanello, vereador Antônio Rosa, vereadora Silvana Panis, vereador Eluzardo da Lastra e vereador Edson Tafarel. Eu coloco em discussão a moção dos vereadores em votação. Aprovada por todos. Indicação número 69, 2025. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Guatambu, Santa Catarina. O signatário do presente, vereador com assento neste legislativo, nos termos regimentais em vigor, solicita a Vossa Excelência que submeta este ao plenário e, se aprovado, a Secretaria Executiva da Câmara encaminhe o ofício ao excelentíssimo senhor Luiz André Esperotto, prefeito municipal, indicando-lhe ao Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria competente, a necessidade de realizar a troca de lâmpadas queimadas e os devidos reparos na iluminação pública da Rua B, localizada no bairro Habitar, para cima do laticínio. Última rua à esquerda. Justificativa. A iluminação pública adequada é essencial para garantir a segurança dos moradores, prevenir acidentes e inibir ações de violência. Moradores da Rua B têm relatado pontos de iluminação com lâmpadas queimadas, gerando a sensação de insegurança e desconforto no período noturno. Guatambu, Santa Catarina, vereador Anderson Giacomelli. Coloco em discussão a indicação do vereador Anderson. Questão de ordem, senhor presidente. Peço a retirada aí da indicação, por questões de que hoje já foi atendido o pedido. Falei verbalmente com o Vassa ali, que faz esse serviço, né, Popular Caroço, e ele já foi lá hoje tarde, já um morador lá mandou a foto e o vídeo, e parabenizar também a administração por atender aí diversos locais aí que foi relatado. Obrigado. Então eu coloco em votação o pedido de retirada do vereador, da indicação do vereador Anderson,
Por favor, quem concorda permaneça como está e quem discorda se manifeste. Então, está aprovado e está feita a retirada da sua indicação, vereador Anderson. Senhor presidente, informo não haver mais matéria para o expediente. Não havendo mais matéria expediente, então, conforme o requerimento do vereador Juliano, a gente convoca o assessor Alaone para as suas explicações. Então, senhor Alaone, assessor, a gente tem 30 minutos, com mais 30 prorrogados, e vou depois passar uma pergunta de cada vereador aí. E já passo para o senhor, então, para as suas explicações. Muito obrigado, presidente. Boa noite a todos. Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora. Inicialmente, falar que talvez meia hora, uma hora vai ser um pouco curto para a gente discutir, tá? Mas esperamos discutir acerca dos requerimentos feitos pelo nobre vereador Juliano, tá? E inclusive, acho que foi o Diego também assinou, né? Inicialmente, falar para vocês que a gente não tem, eu não tenho essa maleabilidade que vocês têm da palavra. Não é o dia a dia nosso de ficar falando aqui, de ficar expondo ideias e conceitos, né? A gente é apenas um técnico da prefeitura e, muito embora a gente faça atividades internas na prefeitura, vou tentar me expressar da melhor forma possível, tá? Se não for compreendido, por favor, peçam, questionem. E estamos abertos a discussões. Inicialmente, tá? Dizer que é uma honra estar aqui nessa igreja Casa de Leis, Guatambu, tá? Apresentar para vocês quem eu sou Alaone, tá? Ocupo hoje o cargo de assessor de contratações e relações institucionais em Guatambu. Um pequeno e breve aparato sobre quem eu sou. Estou aí há 12 anos em vida pública, tá? Na maioria dela trabalhando em setor de licitações. Tenho formação em engenharia civil, a exemplo do Juliano, né, Juliano? Também faço e desempenho trabalhos para o Tribunal de Justiça enquanto perito judicial, tá? E comumente eu fiquei conhecido na região, principalmente aqui perto do município de Guatambu, por participar de uma operação combinada com o GAECO, operação Impudens, se vocês puderem, tiver a oportunidade de conhecer essa operação, em que eu participei como denunciante. Então, a gente formou uma operação combinada com o Ministério Público e GAECO para justamente prevenir improbidade administrativa, tá? Chegou até a gente, lá na prefeitura, os requerimentos, os 26 e 28, do nobre vereador Juliano e vereador Diego, a respeito de contratos de aluguel, que é o 26, e o 28, que é o contratação de assessoria pública, tá? Inicialmente, passar para vocês que a vinda aqui não é simplesmente ou meramente para dar explicações como se fosse à frente de um juiz, tá? Até a população de Guatambu é bom citar isso, tá? Eu creio que essa prática de nós estarmos vindo à Casa de Leis conversar e expor o que a administração pública executiva está fazendo se torne um hábito comum, tá? Para que não paire sobre a população, sobre pessoas, sobre quem trabalha, vereadores, o que a administração está fazendo ou não está fazendo, ou pelo menos saber, obrigado, algumas situações em que o executivo encontra-se, tá? Inicialmente, por ordem cronológica do requerimento 26, que trata sobre contratos de aluguel, tá? Deixa eu só pegar aqui para acompanhar o 26, tá? Foi nos solicitado um levantamento sobre finalidade, valor mensal, vigência, qual o valor pago e a cópia integral dos contratos, tá? Desenvolvemos um memorando interno no executivo, tá? Esse aqui é do Juliano, só do Juliano, né? Vai ser entregue a vocês na íntegra, com todas as informações contidas
em relatório resumido, cópias dos documentos conforme exigido, tá? Creio que não é vantajoso ocuparmos o tempo aqui em ler exatamente todos esses números. Eu coloco à disposição da casa, presidente, o memorando que a gente desenvolveu lá no Executivo. É um problema que a Administração Pública Executiva assumiu em janeiro já, tá? Por isso das explicações. Vamos lá. Os contratos de aluguel, nobre vereador Juliano, quando eu assumi a partir de janeiro, do dia 7 de janeiro, que a gente foi contratado, eu posso falar bem porque nós temos uma experiência pública voltada à licitação de muitos anos, tá? A questão de contratos dentro do Executivo de Guatambu, tá? Ela não repete a realidade de que o município tem um selo diamante em transparência. Vou explicar a vocês. O município desenvolvia contratos aditivos, que é normal, é comum, todo município desenvolve, a fazer aditamentos sobre prazo, valores, no decorrer do exercício. Muito bem. Ocorre que esses contratos, foi uma surpresa para nós quando assumimos com o Executivo, eles não estão publicados em diário oficial e nos deixou mais estranheza por não estarem enviados ao Tribunal de Contas. Vou explicar, tá? O que é isso? A população também vai entender. Todo contrato que a administração pública faz, por ser pública, por ser transparente, ela deve dar transparência e publicidade. Por isso, da publicação em diário oficial. Legalmente, o contrato só tem efeitos a partir de sua publicação, certo? Em resposta a esse requerimento, quando eu fui levantar informações, até aconteceu um caso curioso que eu quero trazer para vocês, só para vocês terem noção do que a gente tem no setor, ou teve no setor. Um dos contratos de aluguel que foram aditados ano passado é o contrato 64, o número dele, contrato aditivo 64. Ok. No setor tivemos 2 contratos 64, assinados, estão original, estão arquivados, vão estar à disposição ao tempo que for, para quem for. 2 números de contratos iguais, de objetos diferentes, e nenhum deles estava nem no Diário Oficial e nem no tribunal. Ou seja, o município desenvolveu um contrato entre partes, assinou, está lá assinado a mão original, existe a validade, porque está acordado entre partes, porém, ele não existe na administração, porque não está publicado, não existe. Ah? O que quer dizer não estar enviado ao Tribunal de Contas? Todos os nossos atos, inclusive a Câmara aqui também, né, os servidores da Câmara que aqui estão, a gente desenvolve um trabalho fiscalizado pelo Tribunal de Contas. E o Tribunal de Contas recebe os nossos dados a partir de informações, normalmente é sistema. Os contratos não estão no sistema. Tá? Os contratos não estão enviados ao Tribunal de Contas. Isso foi uma grande surpresa que nós tivemos em início de ano. Isso não é só dos contratos de aluguel, isso é de outros contratos também, não são todos, claro, evidente que não, mas uma grandiosa maioria. Prova disso também, tá? Semana passada recebemos um e-mail do Badesc, tá? Em que o município tem uma obra ativa com ele, que é o Campus Society, perto da UBS. Foi feito um aditivo ano passado, em novembro. E o banco nos indagou que não foi publicado o contrato aditivo ano passado. E, ora, o exercício passou, o mandato passou, é natural a transcendência de ano, e temos um problema. Estamos discutindo com o jurídico, o controle interno, desse problema de ter um contrato aditivo vinculado ao contrato de financiamento no Badesc e não ter a publicidade. Então, podemos ter um problema bem sério junto com o Badesc. Voltando aos contratos de aluguel, tivemos também algumas surpresas de não quitação de parcelas de 2024. Tá? Então, tivemos um contrato em que a locadora nos cobrou, inclusive, a parcela de 24, a gente aferiu e sim, realmente não foi pago, temos que honrar isso. Mas o que mais me chamou a atenção, vereadores,
é que alguns contratos de aluguel, e eu acho que é esse o ensejo do vereador Juliano em fazer o requerimento, eles não foram desenvolvidos ou não foram feita a manutenção a partir de 25. Ou seja, eu encontrei alguns contratos em que eles foram prorrogados a vigência até 2024, porém eles foram feitos em 2018, na lei antiga. Tá? O que isso quer dizer? Na lei antiga, salvo engano, o artigo 57, salvo engano, que é a lei que a gente nem usa mais, ela fixa que a vigência de contrato daquele tipo são 60 meses, no máximo, 5 anos. A partir da assinatura de 2018, a vigência se deu ao final ou até o mês que foi assinado em 2023. Então, 18 até 23. O município contraiu despesa em 2024 de contratos que, via de regra, foram feitos em 2018, ou seja, estavam, inclusive, expirados a vigência. Não tinha mais vigência em 2024. Tá? Isso nos impossibilitou de fazer a manutenção dos contratos a partir de 25. Certo? O que fizemos, então, desses contratos que não podemos dar manutenção a partir de 25, é fazer a nova contratação. Temos contratações feitas esse ano já, tá? Contratos assinados, que está no relatório. Temos alguns ainda a resolver, temos sim, tá? Mas nós temos que, como veio oriundo de uma contratação adversa, em conversa inclusive com o controle interno do município, tá? Apurar possíveis irregularidades desse contrato, dessa extensividade dele. Até convido os vereadores, tá? Todos vocês, os 9 vereadores, em fazermos uma ação combinada a apurar essas possíveis irregularidades, tá? Em contratos. Então, assim, de forma bem clara, o município não tem muitas salas alugadas, tá? Muito embora é considerável o valor mensal do dispêndio. Fizemos a manutenção praticamente de todos eles, tá? Em 1 ou 2 casos que estamos resolvendo, em detrimento dessa questão da vigência expirada. Mas na íntegra está o memorando que vocês vão poder analisar, vão poder ver todos os valores, inclusive já pagos, quem são, a localidade e as devidas salas, tá? Ao requerimento 28, embora o nosso tempo é curto, né, presidente? Ao requerimento 28, contratação de assessoria pública, tá? Esse requerimento, deixa eu pegar ele aqui. Esse sim, né? Vereador Juliano e vereador Diego, né? Foi embasado em 2 simples perguntas, né? Também para a população ter ciência e transparência. Qual a razão da contratação e qual o motivo de não ter optado em modalidade competitiva? Vamos lá. Essa aqui é uma situação um pouquinho mais abrangente do que se imagina, tá? Como eu falei para vocês, o meu decorrer de vida pública, ele não é de ontem, ele é de alguns anos, tá? O que eu não comentei com vocês no início da minha fala é o porquê que eu vim aqui para Guatambu, tá? Quando o vice-prefeito Baceto, o prefeito André, estendeu o convite, eu estava em outro município trabalhando, eu tive a oportunidade de vir ao município demonstrar o trabalho. Trabalhar, realmente. Eu não sou aqui, não moro aqui, população não resido em Guatambu, não tenho diretamente laços com o município, tá? Só laço familiar, mas pai e mãe. A oportunidade que foi posta na mesa de vir aqui e apresentar um trabalho que a gente já tenha desenvolvido em outro município, ele cativa. É a oportunidade que muitas pessoas queriam ter e aí eu tive. Abracei a oportunidade, obrigado prefeito, obrigado vice. E foi a grande surpresa negativa que eu tive quando entrei em Guatambu. Aí vocês vão entender. Guatambu, não fazendo nenhuma distinção de culpa ou nem nada, estavam fazendo procedimentos de gestão de 20 anos atrás. O que isso quer dizer? O município que cresceu em 4 anos 100%, ele dobrou a população em 4 anos, e está crescendo ainda mais, ele não conseguiu, na gestão interna,
acompanhar esse desenvolvimento. É uma opção de gestão. Você quer acompanhar, você não quer, a população cresceu, é uma opção de gestão. Tá? Repito aqui, distinção de política. Isso não é uma opção política, é uma opção de gestão. Gestão municipal de município. Tá? Isso quer dizer, o município aqui, a secretária Elisângela está aqui da Saúde, ela é uma prova disso também, os secretários não têm gerenciamento sobre as suas pastas, vereadores. Eles não sabem o que acontece com o seu orçamento hoje. Eles não sabem quanto dinheiro tem, o que está sendo comprado. Eles não têm a capacidade e ferramenta de analisar aquilo que é deles, da pasta deles. Prefeito, vice, hoje, para fazer gestão, para tomar escolha de gestão, tem que pedir a fulano, a beltrano, a cidadão, a isso e aquilo. Batambu, pelo tamanho que ele tem, quando eu entrei no setor de compras e me deparei que as secretarias municipais não tinham acesso a um sistema para requerer compra, aí falo da minha área, tá? Não requerer compra, contrato, participar de uma licitação, a secretaria, gerenciamento interno da secretaria. Isso é um pavor da administração pública, ela tem que ter. Ou seja, o município cresceu, e a opção de gestão não foi crescer conforme a população de Guatambu. Quando assumimos e identificamos isso, colocamos aos prefeitos, ao prefeito e ao vice, escolhas de gestão. Tá? O que isso quer dizer? Eu vou além ao requerimento, vereadores. O município, a primeira licitação que ele fez, foi a contratação de sistema informatizado, que estendeu inclusive a Câmara de Vereadores aqui. Já está acontecendo na saúde, a implantação. A partir do dia 4 do mês que vem vai acontecer na administração, a implantação, migração de dados, tá tudo correndo bem. Por quê? Em pleno 2025, em que o mundo tecnológico está muito avançado, a gente não pode se dar o luxo de receber papel, informação em papel. Vocês mesmos aqui possam ver, tablets, computadores, processos digitais, vocês estão avançando. A administração pública executiva também tem que avançar. E isso é um choque de gestão. Tu sair daquilo que tu está aparelhado dia a dia e migrar para um sistema completo, para trâmites completos e avançados, ele é moroso, ele é demorado e ele requer inovação. Até trazer a nível de informação para vocês, vereadores e população que nos assiste também em casa, a partir agora do mês que vem ou a partir do mês seguinte, Guatambu vai contar com um aplicativo no telefone, mobile. Então, todo cidadão pode adquirir os serviços sem sair de casa. Do mesmo jeito que hoje os cidadãos assistem sessão de casa, eles vão requerer serviços, consultas, documentos, pagamento, tudo pelo celular. E além de, claro, que o executivo está se inovando para melhorar o atendimento. Só que uma ferramenta simplesmente não é capaz de fazer somente isso. Tá? Então, quando o município aderiu à primeira ideia de vir com uma ferramenta capaz de entregar aquilo que a gente necessita, modernização, para atender a população, para ter inteligência artificial dentro da prefeitura, nós temos que agora fazer o segundo passo, vereadores. E aí vem de encontro a contratação que a gente fez. Tá? Até na semana passada, eu vi um vídeo do vereador, né, Juliano, falando sobre esse aumento de R$98 mil em despesa do exercício 25, chegou a fazer alusão que não era necessário, porque passou lei aqui que aprovou cargos e tal, né? São duas coisas diferentes. O Tribunal de Contas do Estado ele manifestou de forma muito clara há muito tempo que qualquer que seja a assessoria, ela não é para fazer serviço, ela é para assessorar alguém a fazer serviço. E isso de forma temporária. Não há de se falar em assessoria de 10 anos, e sim de um tempo em que a empresa ou assessoria, seja qual for o ramo, vem, assessora, ensina, treina, e a partir dali os servidores que vão. Certo? A modernização ela é necessária e ela é preciso.
tá? A razão da contratação, basicamente, é essa. O município de Guatambu ele tem que avançar. A nossa gestão, ela está pagando, entre aspas, um preço de gestão, de modernização de gestão. Poxa, nossa cidade, há 4 anos atrás, tinha 4 mil habitantes. Hoje estamos superando praticamente 10. Daqui a pouquinho a FPM do município vai aumentar de faixa. Então vamos sair daquele lacuna de municípios considerados pequenos para um município de médio porte, colado a Chapecó, desenvolvendo com loteamentos que é a nossa realidade sendo desenvolvidos. Nós temos que acompanhar isso. Tá? Quanto à questão do motivo de não ter optado em modalidade competitiva, isso a própria lei responde, certo? Ou seja, a lei de licitações, a nova lei, a antiga também tinha, tá no artigo 24, essa aqui no 74, a possibilidade do município fazer contratações por inigibilidade. Ou seja, é o meu ramo, mas trazendo a vocês e a população que nos assiste também, o que é a dita cuja inigibilidade de licitação? Inigibilidade é o que Chapecó faz para contratar o Gustavo Lima, por exemplo. Ou seja, existem outros que podem oferecer aquele serviço? Existem. Mas eu quero, por renome, contratar o Gustavo Lima, a Ana Castelo. Então a lei fala o seguinte, olha, município, você pode, desde que seja um artista renomado, tenha uma publicidade renomada, e isso não só se aplica ao setor artístico, vai ao setor de contratação de serviço. O Tribunal de Contas foi em maio, então mês passado, elaborou uma nota técnica que a nossa contratação atendeu, definindo pré-requisitos sobre o que é uma contratação de serviços por inigibilidade. E os pré-requisitos mínimos que a empresa a ser contratada deve atender. A empresa contratada em questão, ela está vindo com uma prestação de serviços em gestão, ou seja, setor contábil, setor jurídico, setor de compras, tributário, folha, o RH, controle interno. Para quê? Para a gente fazer o casamento perfeito no executivo. Em ter uma ferramenta poderosa, capaz de permitir a gente inovar e crescer, e termos esse up de treinamento de alguém, de uma empresa que tem esse know-how técnico avalizado pelo tribunal, dizendo, olha, vou pegar na mão de vocês em um curto espaço de tempo e vou fazer vocês caminharem sozinhos. Eu não concordo quando você fala em aumento de despesa. Isso é um investimento para o município. Tá? O município está passando agora por um crescimento e uma evolução de inovação e é necessário passar por isso. É dolorido. Tá? Vocês do Legislativo talvez não estejam ligados diariamente lá ao Executivo, tá? Mas esse processo, esse trâmite de passar por um processo moroso, ele é doído, ele é difícil. Tá? Talvez a população que nos assiste em casa também não tenha uma compreensão e uma dimensão total do que o Executivo faz dia a dia. Mas eu garanto a vocês, vereadores, e a população que nos assiste, e aqui eu faço um juramento, inclusive, tá? Quando a população, quando nós aqui de Guatambu, passarmos e finalizarmos esse processo de inovação, modernização da gestão pública municipal, a gente nunca mais vai querer voltar ao que era. A gente sentiu isso com o telefone. Nosso telefone hoje está no bolso. Ninguém mais usa orelhão de rua, gente. O município de Guatambu, para fazer uma analogia, está usando orelhão de rua ainda. Nós temos que inovar. Isso é gestão municipal. Isso é um preço que vamos pagar para daqui 5 anos. Para daqui 10 anos a cidade evoluir. Façam essa aposta. Me cobrem quando vocês tiverem daqui 5 anos, 10 anos. Tenho certeza que o município não vai voltar ao que era hoje ou ao que era há pouco tempo atrás em gestão municipal. Então, a contratação ela vem para isso, combinada com o uso de software, e vamos entregar à população a prefeitura na mão dela, para fazer todos os serviços de forma mais eficiente, moderna e eficaz. Creio que os requerimentos estejam respondidos, tá? Como o presidente falou antes, me coloco à disposição integral de vocês agora para possíveis questionamentos, tá?
acredito ser um momento bem oportuno por estar aqui, certo? Então, qualquer questionamento que vocês tiverem, estarei à disposição de vocês responderem. Então, como eu falei, vou passar uma pergunta para cada vereador. Começa aí pelo nosso vereador Juliano. Boa noite, meu colega Laone, né? Colega de profissão. Obrigado pela presença. Primeiramente, né, o Vinícius falou que não é um bom orador, né, mas vendo uma escola de oradores do Caxambu, muito bom, né? Então, com os ex-prefeitos, né, tudo bom de fala lá, né? Assim, então, primeiramente, para esclarecer a população, até eu comentei com alguns vereadores aqui da casa, conversei com a Laone, né, fora disso, talvez seja uma coisa que não era muito acostumada ao povo fazer, né, ao povo não, aos vereadores fazer, que é mostrar para a população o que um vereador faz, né? E um papel do vereador, entre, né, as várias funções, é fazer requerimento, indicações, pedir explicações, né? Só vou corrigir a fala aqui do amigo, né? Eu não falei em nenhum momento que não era necessário, né? Na minha fala. Eu apenas pedi explicação, então tem que deixar isso bem claro, né, para a população. Em nenhum momento fiz algum tipo de acusação. Sobre o requerimento 26, que é o dos aluguéis, né, o Alane falou que tem alguns D24 que não foram pagos. Uma pergunta, então, tem alguma data que vai ser feito o pagamento? Tem alguma previsão, alguma coisa do tipo? E também o colega falou que tem alguma sala que não tem contrato. Também isso já está previsto para ser feito, né? Quais os prazos? Sobre o 28, então, né, a pergunta, né, que eu fiz, né, qual que é a razão da contratação e qual o motivo de ter sido optado pela competitividade. Né, o amigo falou que, por exemplo, um show do Gustavo Lima, né, um show do Gustavo Lima não tem como outra empresa, né, outro cantor fazer. Então, a pergunta, né, que eu faço é que esse serviço que está sendo prestado hoje, né, para a administração, não tem outra empresa que faça? Só esse questionamento. Obrigado. Vamos lá, então. Obrigado pelo elogio, vereador Juliano. A gente não tem esse poder de comunicação que vocês têm, mas a gente se esforça ao máximo, tá? Começando ao 26, tá? Questões de pagamento que foram faltantes de 24. Isso, como vocês bem sabem, se enquadram como despesa de exercício anterior, os famosos DEA, tá? Que nós tratamos lá como DEA. Isso foge um pouquinho do setor de licitações e contratos, está mais direcionado ao setor contábil, né? Por ser exatamente, puramente um DEA. Não posso dizer com certeza a você, ao nobre vereador Juliano, em questão de quando poderá ser pago, porque foge ao setor em que eu desenvolvo atividade, tá? Mas buscaremos, claro, essa resposta e passaremos formalmente isso. Questão de prazos, enfim, né? Desses outros contratos que não foram feitos e estamos em fase de regularização. São dois, claro, não vou aqui expor os fornecedores por motivo também de privacidade, claro, né? Mas estamos com praticamente finalizado, tá? O outro estamos em fase ali de conversação, em questão de valor e tudo mais. Mas creio eu que tão logo esse mês, ou talvez nesse mês que vem, já teremos regular, tá? Questão do requerimento 28, tá? A indagação de que não tem outra empresa no mercado que faça. Tem. Analogia, tem outro artista a contratar. Não só o Gustavo Lima, vamos fazer essa analogia, né? Tem vários artistas que se enquadram na contratação que o município fez. E existem outras empresas que prestam serviço a essa área, em que o município também contratou. O que nos dá segurança, inclusive para mim chegar aqui para vocês, vereadores, e tecer comentários a respeito dessa contratação, é efetivamente a orientação que o tribunal disponibilizou mês passado, certo? Onde ele atualizou os municípios, dizendo o seguinte: olha, querem fazer por inigibilidade? Podem fazer, é uma opção de lei, o município pode fazer. Agora eu estou colocando aqui na prateleira os requisitos mínimos
que vocês devem atender, e eles são em especial as empresas, né? Então, existem outras empresas no mercado que prestam serviço? Existem. Como existe outro cantor. Mas nós temos segurança jurídica total nessa contratação, porque ela é avalizada dentro da orientação do Tribunal de Contas. É a empresa mais indicada a talvez nos atender agora? O tempo dirá. Tá? Mas o que é certo e o que eu posso trazer para vocês com firmeza e clareza, e a resposta ao requerimento, tá? É que a contratação ela é amparada legalmente e cumpre a orientação do Tribunal de Contas. Tá? O nobre vereador citou a palavra, até marquei aqui, a palavra acusação, né? Acusação, acho que acabou se expressando de uma maneira equivocada em usar a palavra acusação. Claro, a gente não está vindo aqui acusar ninguém, nem de qualquer maneira que seja desse tipo, tá? Essa contratação que a gente fez pode ser que pare algumas dúvidas na cabeça de vossas excelências, tá? O que nos causa estranheza, e vou usar essa deixa do vereador, tá? O que me causa estranheza, CPF da Laone, tá? É ver, por exemplo, na semana passada, vereador, um vídeo teu na rede social dizendo que essa contratação foi sem licitação, certo? Isso é uma inverdade, para deixar claro para a população, tá? Talvez aquilo seja uma acusação, ou talvez uma alusão a uma acusação. Falar que o município, e eu represento esse setor, tenha feito essa contratação sem licitação. É inverdade. Fizemos o procedimento licitatório completo, que é a inexigibilidade. Tá? Então, não há de se falar em nenhum momento sobre acusação A, acusação B, e sim nós vermos, e eu acho que o papel de vocês enquanto vereadores e a população de forma geral, é acompanhar se as contratações que o município está fazendo vêm de encontro ao serviço público, tá? Sobre os valores que estão sendo pagos, se não estão sendo superfaturados, que também olhamos essa questão, que é na tramitação do TCE, e se, principalmente, atendendo ao quesito legal. Tá? Então, quanto a isso, não temos nenhuma preocupação. Com a palavra o vereador Diego. Eu quero só agradecer ao Laone por estar nessa casa legislativa aqui, respondendo nossos requerimentos. Muito obrigado, Laone. Obrigado, vereador. E, novamente, tá? Me coloco sempre à disposição de vossas excelências. Com a palavra, vereador Sadi. Boa noite a todos. Vou fazer uma pergunta aqui sobre o requerimento. Por que não é respondido o requerimento na sequência, assim, quando a gente manda para lá? Tipo, vem o requerimento número 3, daí hoje já, vamos dizer assim, não estou dizendo que está na... Já pulou para o 26, já pulou para o 28, não tem como vir respondendo os requerimentos numa sequência assim? Isso. Excelente pergunta, vereador Sadi. Tá? Eu quero responder a vossa senhoria quero parafrasear o que o promotor, doutor Diego, falou para mim e para o prefeito no início de janeiro, quando a gente fez uma visita oficial ao gabinete do promotor, em que ele teceu comentários ao prefeito. O prefeito André falou o seguinte: prefeito, se é o prefeito de primeiro mandato, você está com energia para entrar na vida pública, quer fazer um monte de coisa. Promotor, tá? Doutor Diego Maribieri. Você vai ver que na vida pública nem tudo o que você quer é possível, porque tem morosidades, o setor público, na palavra do promotor, ele foi feito de uma forma mais engessada, certo? O fato de não estarmos respondendo em sequência não diz respeito, creio eu, a uma sequência de números, ou enfim, de ordem cronológica que chega lá, mas sim a um teor dos requerimentos que são pedidos. Ou seja, a administração pública, ela tem em devidos momentos, ou em diferentes momentos, uma necessidade de trabalho, de contingenciamento, de afazeres, mais pessoas, menos pessoas. Então, creio eu que
a capacidade do executivo em responder aos requerimentos não está atrelada à ordem cronológica que eles são feitos, e sim ao momento que o executivo vive, naquele momento em específico, né? E a capacidade de responder aos requerimentos feitos, porque, claro, cada requerimento tem um objeto e um teor diferente, né? Mas, trazendo a vocês uma tranquilidade, tá? A primeira onda de entrar no município e na gestão executiva já passou, então, agora, de forma mais natural possível, daqui para frente, os requerimentos, claro, que eles vão ser respondidos de forma mais natural. Mas creio eu que é exatamente sobre isso, vereador. Com a palavra, a vereadora Silvana. Boa noite ao presidente, cumprimentar o Alaone pelas explicações. O que eu tinha para pedir era referente aos contratos de locação, mas já foi respondido, então só gostaria de colocar uma contribuição. Acredito que nós que somos do poder público e que estamos há muitos anos na administração, acredito que se entenda que o serviço de contratação de assessoria ele é algo legal. Então, principalmente no início de mandato. Então, só uma consideração mesmo, tá? Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Anderson. Cumprimentar o presidente, a todos que estão acompanhando, cumprimentar a Laones. E a minha pergunta seria sobre o sistema, né? Como bem falou, a gente está no mundo aí do sistema eletrônico e a facilidade está na palma da mão, né? Gostaria de saber, porque hoje nós temos, o município, logicamente, está se adaptando, a administração está se adaptando, e nós precisamos também adaptar o sistema, enfim, políticas públicas para a nossa população. Sobre questão de sistema, hoje nós temos uma situação que todos, principalmente os agricultores, vivem, que é todo o processo tem que estar retirando do sistema a documentação, por exemplo, a movimentação econômica e tal, mandar para o... E tem muitas situações de pessoas, de munícipes, pessoas mais idosas que têm bastante dificuldade para retirar essa documentação. A minha pergunta é, esse sistema que está sendo implementado e tal, ele vem para facilitar essas questões também, sim ou não? Obrigado. Boa noite, vereador Anderson. Com certeza, sim. Tá? Por que eu falo com certeza e com clareza aqui também, em tom de voz firme, tá? Inicialmente, falar que o sistema novo que está vindo, vereador, ele é um sistema já consolidado em meio público a municípios, tem uma gama de municípios muito grande, e uma oferta de serviços tanto para os servidores e principalmente a população, muito grande também. Tá? O investimento que o município fez em trazer a Guatambu, por exemplo, um luxo, entre aspas, de ter aplicativo mobile, é justamente para responder ao vosso questionamento. É facilitar a vida do cidadão. É o cidadão estar em casa e talvez ele querer um serviço na agricultura, que vai ter, já vou adiantando para vocês, vai ter essa possibilidade. É estar em casa e fazer a matrícula do seu filho na escola, ou a rematrícula, vai ter, a exemplo que é feito no estado hoje, tá? Vai ter a possibilidade de ele querer serviços em Secretaria de Obras, Serviços Urbanos, Secretaria de Saúde, e toda aquela gama constitucional de serviços que são atrelados à administração. Então, sim, essa ferramenta ela já foi pensada, e essa contratação ela foi pensada desde o início a vir não só para modernizar o nosso procedimento interno, mas o cidadão. Sim. Perfeito, presidente. Questão de ordem. É importante também a nossa população saber qual é o custo, qual é o investimento desse luxo, como você fala. Mensal, como que funciona? Eu vou falar em números aproximados aqui, porque de veras a gente tem muita atividade momentânea lá, e a gente acaba aqui não gravando esses números assim fiéis, né? Mas esse luxo do município disponibilizar à população o aplicativo mobile com uma gama de possibilidades de serviço enorme, vocês vão ter a oportunidade de sentir logo à frente, ela está na casa dos R$470 por mês, 450 ali, tá?
O número exato, eu não vou ter a Vossa Excelência agora, mas está na casa de 450, um pouco mais, um pouco menos mensal. Com a palavra, vereador Antônio Rosa. Queria dar o meu boa noite para o seu Alaone e o nome dele aí, para todos que faz parte aí da administração aí. Eu só queria ver um negócio ali com o vereador Sadi, passou há 5 anos atrás, Sadi, as indicações, o que nós fazia, nunca nós, nenhum cara veio aí, tipo a Alaone, fazer isso aí. A nossa indicação, eu acho que era jogado debaixo da mesa, jogado fora, né? Só para apresentar, para tipo tu saber. Eu acho que o prefeito e vocês estão de parabéns agora por tudo que tem feito, né? Cada um manda um ofício ali, vocês vêm a explicação aí. Isso aí. É isso que nós queremos ser o prefeito do povo. Que o povo quer o prefeito que venha ou manda o secretário dele que disponha, né? Para a população saber o que está acontecendo. Então a gente só fica, eu quero dar os parabéns para vocês e nessa mesmo lado aí para o prefeito aí que sempre acompanha essas indicações, esse pedido nosso aí que nós temos. Eu quero só ver fazer só uma perguntinha aí para o senhor Alaone aí. O senhor no setor de licitação que já fez, está fazendo desde o início do ano ou não? Presidente, só responder o colega vereador, eu não falei em indicação, falei em requerimento, né? E mais uma, eu na administração passada, eu não era vereador, sou vereador de janeiro para cá, né? Então, o colega está equivocado ali, né? Tá bom, gente, eu não vou Questão de ordem, presidente. Para mais ninguém, vou passar a pergunta agora para o vereador. Questão de ordem, presidente. Eu permito. Eu não falei, presidente, eu também estava fora, vereador. Eu tive só para não conta ninguém, só para dar uma orientada, né? Que eu também fiquei fora esses 4 anos, mas era assim que funcionava. Isso aí, obrigado, Alaone. E Alaone, para o vereador Antônio Rosa. Boa noite, vereador. E, novamente, um prazer estar nessa Casa de Leis, tá? Não posso dizer como era aqui em Guatambu há um tempo atrás, tá? Não estava aqui, né? Não acompanhava o dia a dia do município nem do legislativo, tá? Mas o que eu posso dizer aos nobres vereadores e à população que nos assiste, o presidente, tá? É que a partir da nova gestão, a gente está disponível, sim. Não somente o prefeito, não somente políticos de virem a essa casa, mas os técnicos também. A exemplo de eu estar aqui, outros técnicos podem estar aqui. Já vi e acompanhei esse ano, inclusive, a vinda da secretária de Educação, a secretária de Saúde, de outras figuras públicas a essa casa. Esse é um movimento que a população espera, eu creio. Essa vinda aqui de pessoas não políticas, de faces não políticas, e dar explicações sobre o que estamos fazendo, sobre o que encontramos, ela é muito válida. Obrigado. A palavra, vereador Elusardo. Boa noite, Alaone. Queria agradecer também de você ter se disponibilizado, de ter vindo até a Câmara de Vereadores dar a resposta aos requerimentos que é encaminhado até o Executivo. Assim, um assunto assim fora do requerimento encaminhado até o Executivo aí. É um assunto sim que eu me deparei por várias vezes. A população muitas vezes também solicitava a gente até muitas vezes conversou com o Executivo e demorou um pouco de se ter uma resposta, mas hoje o serviço se iniciou, como o vereador Anderson colocou aí uma indicação até, e o serviço já estava acontecendo, e ele retirou a indicação por o serviço já ter acontecido onde ele tinha indicado. Mas daí a pergunta assim que me fica, por que se demorou tanto para se contratar uma empresa para se iniciar esse serviço na manutenção da iluminação pública, que já temos na metade do ano, por exemplo, e agora que está acontecendo essas manutenção aí.
Boa noite, vereador. Obrigado pelo questionamento, tá? Pude acompanhar aqui em sessão, então, que o vereador Anderson retirou esse requerimento, né, vereador? Acho que foi requerimento, né? Se eu estiver usando a expressão errada, me perdoe, né? Indicação, perfeito. O que acontece com a iluminação pública, tá? Resposta à vossa pergunta e principalmente à população que nos acompanha em casa. O município demorou um pouco a contratar, mas não a agir, tá? Identificamos um contrato que até o ano passado, até o dia 8 de dezembro, o vereador tinha validado. O município não preferiu, na gestão anterior, não renovar esse contrato. E nós, quando nós assumimos a partir de janeiro, tivemos que mobilizar esforço no setor para vir a contratar, porque é um serviço que não tem como se ficar sem. Não existe o município ficar um ano sem, um ano ter, porque as lâmpadas queimam, a manutenção ela tem que ser dada, né? Iniciamos junto com o pessoal da engenharia a confecção do termo de referência, tá? Que consiste no quê? Levantamento de materiais quantitativos, descritivos, daquilo que é necessário colocar na iluminação pública, tá? Formamos tão logo no início do ano esse descritivo com as quantidades, encaminhamos para a orçamentação de empresa, que é um praxe em que o município deve passar para fazer a licitação, tá? Tivemos aí o óbice de não ter, no caso, nos 35 ou 40 dias, nenhum orçamento sendo respondido, certo? Por parte das empresas, foi mandado para mais de 10 empresas, tá? A partir do momento que tivemos a vinda de orçamentos com cotações de preço daquilo que foi colocado em termos de referência, lançamos o edital, tão logo o edital, todo o aparato de documentação que exige a lei de licitações para fomentar uma contratação desse tipo. Tivemos uma primeira licitação, tá, que aconteceu o mês passado e ela não teve êxito, é normal de licitações ocorrer isso. Tivemos um recurso durante a fase externa da licitação que tivemos que acatar, infelizmente revogar aquela licitação, remodelar a forma de julgamento do edital, não o edital em si manteve-se igual na íntegra, como foi publicado no primeiro processo, e nesse segundo processo tivemos o êxito, tá? Ocorreu sexta-feira passada, dia 20, tá? E ocorreu tudo bem na normalidade, muitas empresas participando, tivemos aí, salvo engano, 15% de economia em processo licitatório do município, tá? Isso é um dinheiro que o município deixa de gastar nessa manutenção. Temos a partir do dia de segunda, ontem, 23, um ano de validade dessa ata, desse contrato, podendo ser prorrogada por mais um ano. Então, além da população que agora, dentro desses 2 anos, temos esse serviço legalmente contratado, tá? Podendo chegar até 2 anos, claro. E a virtude dessa demora, como você bem colocou, vereador Luzardo, ela se dá justamente pelos entraves e trâmites jurídicos ou vinculados à licitação, que processo pode ser que tenha, processo pode ser que não tenha. Processos de licitação, eles são invariáveis. Cada um tem a sua particularidade. Então, tem processos que termina muito rápido, a exemplo desse segunda iluminação, em que a sessão externa foi sexta-feira, dia 20, e hoje já temos a manutenção sendo dada na rede. E tem processos que, na fase externa, por questão de empresa, por questão de recurso, que é um direito constitucional das empresas que participam da licitação, elas fazem com que o processo ele fique mais moroso ou mais demorado. Concordamos, acho que sim, todos aqui, que esse tempo de dar a manutenção foi um pouquinho mais demorado do que o planejado, tá? Mas tivemos esses 2 contratempos entre demora de vinda de orçamento, combinado com licitação frustrada e agora com o êxito da contratação. Então, a partir de agora, a população, vereadores, a manutenção da rede elétrica está ok. Boa noite, Laune. Parabéns aí pelas tuas explicações. Eu vou fazer uma pergunta que praticamente é idêntica à do vereador Anderson. Qual a intenção da contratação dessa assessoria? E quais os setores que essa assessoria vai trabalhar dentro da prefeitura? Se é em todos os setores ou só no administrativo? Como é que vai funcionar essa assessoria? Boa noite, presidente. Tá? De novo, uma honra e um privilégio estar aqui com Vossa Excelência na casa. A contratação, claro, ela vem para modernizar, né? Como já foi dito.
Vossas Excelências, a modernização, a inovação, a evolução tecnológica, ela fomentou em todos os setores e a administração pública ela não pode ficar para trás, ela tem que acompanhar. Então, combinado com o sistema, essa contratação ela vem para dar esse aparato inicial ao município, tá? Os locais que ela vai prestar serviço são os locais internos do município, então licitação, contabilidade, RH, controle interno, jurídico, sistema tributário, LGPD. Ele é um aparato bem grande de gama de serviços, tá, presidente? Claro que a administração pública ela não é homogênea como a gente trata, né? Ela não tem os mesmos problemas em todos os setores ou enfim, os mesmos bônus em todos os setores. Alguns setores estão melhores, alguns setores estão piores, tá? O nosso grande gargalo, nosso grande problema, a partir de que assumimos, foi no setor de contabilidade, tá? Deixar bem claro a população também. Tivemos um processo de encerramento de mandato que não foi conduzido por nós, porque, evidente, é um encerramento de mandato no setor contábil, em que o pessoal técnico que na gestão passada estava não conseguiu realizar esse encerramento no ano passado, ou pelo menos início de ano. Tivemos alguns problemas e contratempos com o Tribunal de Contas para encerrar aquele exercício, e volto a frisar, tá? Não por culpa ou problema nosso, tá? Tão somente ao final ou meio de março, tivemos esse encerramento do exercício anterior, dentro da contabilidade, dentro do Tribunal de Contas. Então, isso atrasa certidões, isso atrasa o município ter a chance de requerer investimento, tá? Então, lá tivemos alguns problemas pontuais em contabilidade, que já atacamos com essa empresa contratada nesse setor, tá? E, claro, em todos os outros setores que lá estão contratados, vão ter essa gama de serviços ofertados. E, claro, volto a frisar, tá? Tudo é em detrimento ao serviço público ao cidadão. Vou passar a palavra agora, temos mais uns minutinhos para o vereador David aí, depois para as considerações finais. Então, boa noite, presidente. Boa noite, Alaone. Seja bem-vindo a essa casa aí. Você e aos demais servidores também. Eu acho que a gente procura sempre a transparência, mostrar à população o que realmente acontece, né? Acredito que eu, assim como a maioria expressiva da população, né, avalizou ao executivo a tomar esse novo rumo aí para Guatambu, e a gente sempre busca cobrar, né? Até brincamos, né, com o vereador Juliano, né? Se você me deu um monte de trabalho semana passada com o vídeo dele, todo mundo ligava, teve mais de 10 ligações e muito mais de pessoas cobrando o que está acontecendo, o que é isso, o que é aquilo, né? Daqui a pouco o vereador não foi muito feliz na forma de se expressar, que gerou na população essa polêmica, né? Mas é o papel do vereador, né? Fiscalizar, né? E nós também, como base do governo, não temos nada a esconder, né? Sempre é bom trazer pessoas técnicas que sabem explicar de forma correta o que realmente acontece aí, né? Então era isso. Já que todo mundo já fez praticamente todas as perguntas, né? Foi uma indicação também do vereador Sadi lá, que causou um pouco de conversa lá no passado lá a respeito da contratação dos serviços para serviços urbanos. Queria saber se a respeito desse contrato, se já saiu, vai sair, como é que tá isso? Boa noite, vereador. Pegou de surpresa agora com o serviço urbano. Vamos lá, não há nenhum problema em responder, tá? Essa licitação começou dia 20, também na mesma data da licitação da iluminação pública, uma foi amanhã e uma iniciou à tarde, tá? Elas são licitações eletrônicas, então isonomia e transparência do processo é total garantida pelo processo eletrônico. Ela iniciou sexta, a sessão externa terminou na segunda, tá? Ontem. Hoje já começa a correr a fase, o tempo e o prazo de recursos, teve recursos, intenções manifestadas na licitação, que são prazos em que nós temos que cumprir, é um direito das empresas, tá? Talvez, não sei se esse seja o cunho da resposta, mas essa contratação de serviços urbanos, de limpeza e tal, ela está mais ou menos atrelada à condição da iluminação pública. Também identificamos
contratos encerrando aí no início de janeiro, tá? Com uma pequena diferenciação daquele contrato de iluminação pública que findava em dezembro, tá? Esse serviço, em caso específico, ele tinha junto a ele, não ao serviço em si, mas havia um processo judicial correndo naquela data de janeiro, tá? Uma investigação do Ministério Público nesse objeto, nesses contratos, tá? Em alguns contratos que derivou essa licitação, em que o município preferiu não dar sequência justamente por ter uma sombra, por ter alguma coisa que fundamentou a abertura do processo de justiça, tá? Então o município optou por não seguir naqueles contratos, não dar sequência a eles, tá? O processo ele correu, está correndo, tá? Fora ao nosso alcance. Planejamos sim uma contratação nova, tá? E o que nós trazemos para Vossas Excelências e para a população também é que dentro do setor de licitação a gente se preocupa mais na fase interna, que é o quê? O desenvolvimento do planejamento, e não simplesmente fazer de qualquer modo, de qualquer jeito, e lançar um processo de licitação e o resultado for qualquer um. Então a gente se debruça, a equipe, o Edilson, a Tamara, na questão de formulação e planejamento de processos, tá? Para ter um resultado eficiente. Eu passo a lona então já estamos com o nosso tempo praticamente esgotado, passo aí, desde já faço agradecimento para tuas colocações, né? Eu acho que isso aí é importantíssimo, né? Acho que nós aqui na Câmara modernizamos, né? Todo o nosso sistema, né? O nosso prefeito, o vice, o ano passado era diferente, né? Então eu acho que também nada mais que a prefeitura também modernizar, né? E espero que essa assessoria dê muitos frutos aí, né? Porque assim a gente espera, né? Então passa aí para você fazer as suas explicações pessoais. Por suas considerações. Com certeza vai dar, presidente. Com certeza vai dar à população. Volto a frisar, obrigado pela chance de poder estar aqui com Vossa Excelência nessa noite, tá? Noite que lá fora tá frio, mas aqui dentro tá mais quentinho, né? Considerações finais. Não preparei nenhum texto, não fiz nada, tá? Creio que simplesmente vindo aqui, conversando com Vossas Excelências, olhando nos olhos de Vossas Excelências, trazendo o que a administração está fazendo, ela mostra tanto a Vossas Excelências quanto à população qual que é a intenção dessa nova gestão. Eu venho, Vossas Excelências, de uma gestão em que deu certo. A minha experiência recente, naqueles atos em que a gente fez, deu certo, teve frutos. Uma administração, ela não é 100%. Ela não é feita e construída de 100% de acertos e nem de 100% de erros. Mas no balanço final, os acertos, evidentemente, devem ser maiores que os erros. Tá? Cometemos erros? Claro que cometemos, como qualquer pessoa comum. O que nós cuidamos muito é que toda a parte legal esteja cumprida, tá? E de forma inequívoca, trazer o melhor para a população. Tá? Não mencionei antes, mas faço essa menção agora em consideração final, e até atribuo conjuntamente com ela ao meu encerramento, tá? De que um dia um ex-gestor meu, no encerramento de mandato, ele juntou a equipe e passou a seguinte mensagem a todos nós que lá estavam: é possível fazer. Se alguém falar que não é possível fazer, é mentira. Você pode ter pouco recurso, você pode ter dificuldade, você pode ter as mais diversas adversidades. Mas a intenção do gestor público voltada às políticas públicas, ela é possível mudar a vida do cidadão. Nós entramos tão pouco há 5 meses na gestão. Trouxe para Guatambu uma inovação, que no meu setor é difícil ter uma inovação constatada, uma inovação grande. Trouxemos o decreto 94, que facilita e regulamenta e dá benefício à empresa local de Guatambu. Poxa, isso é uma coisa que veio da lei de 2006. O Tribunal de Contas aceitou em 2021 que os municípios pudessem aderir aos artigos 47 e 49 da lei. É um regulamento.
Então, vejam, nas pequenas coisas, as políticas públicas voltadas à população, elas trazem ganho à população, e não simplesmente ou meramente a um alheio, ou a um afego e a um ego de X ou Y. A mensagem que eu deixo, tanto a Vossas Excelências, tanto ao Executivo, prefeito e vice que aqui estão, equipe, e principalmente a população que nos assiste, é de que a gestão pública voltada à população dá certo. Nós, em tão pouco tempo, estamos estruturando o município no Executivo. Os frutos não vão ser colhidos agora. Não é assim que funciona. Os frutos vão ser colhidos ano que vem, ou em outros anos futuros. Mas as nossas atitudes aqui, e a chance que temos de assumir um Executivo e dar a ele e ao serviço público voltado às pessoas a nossa face, ela reflete o que nós somos. Então, volto a frisar, é possível. População, acredite no Executivo, acredite no prefeito, no vice, nos vereadores. Precisamos de vocês, acho que faço essa consideração, precisamos de vocês atuantes no município, e volto a frisar, é possível. Obrigado. Oi, senhor Alaone. E não havendo mais matéria no expediente, passamos para a ordem do dia. Emenda modificativa número 1, 2025. Emenda modificativa número 1, 2025. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação de Leis, que esta subscreve com assento nesta Casa Legislativa, nos termos desta legislação vigente, no artigo 127, inciso 5º, do Regimento Interno, propõe a seguinte emenda ao projeto de lei ordinário número 09/2025. Modifica a redação do artigo 2º, caput, e acrescente-lhe parágrafo único do projeto de lei em epígrafe, o que passará a vigorar nos seguintes termos. Artigo 2º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a colaborar com a execução do programa mediante cessão de professor, utilização de espaços públicos, disponibilização de transporte escolar, materiais de apoio, bem como outras formas de apoio logístico e institucional, respeitadas as normas orçamentárias e administrativas aplicáveis. Parágrafo único. O professor será cedido para organizar as atividades de desenvolvimento sob coordenação da Comissão de Programa Vereador e Vereadora Mirim. Deverá atender o programa no mínimo 4 horas semanais, ser servidor efetivo e ter formação em pedagogia ou licenciatura. Justificativa. Diante das demandas para a formação no programa Câmara Mirim, considera-se importante ser um professor com formação em pedagogia ou licenciatura, visto que no quadro do pessoal do Poder Legislativo não há servidor com a formação nesta área, sendo ela importante para organizar a parte lúdica e de aprendizagem dos educandos neste programa. Presidente Anderson Giacomelli, vice-presidente Silvana Panis e secretário Sadi Francisco da Alpiva. Eu coloco em discussão a emenda, o número 01 de 2025. Questão de ordem, senhor presidente. Então, essa emenda ao projeto, a Comissão de Educação, a Comissão de Legislação, juntamente com a Silvana aqui e o Sadi, a gente
até chamou a secretária de Educação para discutir o projeto e fazer melhorias, e também para ouvir a administração, no caso, a secretária, sobre o projeto, a qual traz melhorias para o projeto dos vereadores mirim, a qual a secretária aí contribuiu, e assim a gente fez essa alteração aí, essa emenda. Obrigado. Eu coloco em votação a emenda. Aprovado por todos. Aprovado por todos. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Parecer número 3, 2025. Relator, Juliano Dalpiva. Data, 5/6/2025. Emenda. Ratifica o programa da Câmara Mirim de Guatambu, Santa Catarina e da outras providências. 1. Relatório. O relatório trata-se do projeto de lei de autoria de Anderson Giacomelli, que trata de ratificar o programa Câmara Mirim de Guatambu, Santa Catarina e da outras providências. 2. Voto do relator. Considerando o parecer da Comissão de Legislação, que apresentou uma emenda modificativa ao projeto, a presente comissão convidou a secretária de Educação para se fazer presente na reunião da comissão para discutirem sobre a emenda modificativa ao referido projeto. A secretária municipal de Educação, consultada sobre a viabilidade do projeto, manifestou-se favoravelmente à implementação da proposta, reconhecendo o seu valor educativo e formativo para os alunos da rede pública. Após análise, entendo que o presente projeto está pautado pela legalidade e constitucionalidade, razão pela qual sou favorável ao projeto de lei com a emenda modificativa. 3. Encaminhamento do parecer. Após análise da matéria, sendo assim, opina-se pela aprovação do projeto de lei. É o parecer. Sala da Comissão, 17 de junho de 2025. Presidente Silvana Panis, voto favorável. Relator Juliano Dalpiva, voto favorável. Secretário Anderson Giacomelli, voto favorável. Eu coloco em discussão. Em votação. Aprovado por todos. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Voto da relatoria. Relatora Silvana Panis. Data 29 de maio de 2025. Emenda. Ratifica o programa de Câmara Mirim de Guatambu, Santa Catarina e da outras providências. 1. Relatório. Trata-se do projeto de lei de autoria de Anderson Giacomelli, que trata e ratifica o programa Câmara Mirim de Guatambu, Santa Catarina e da outras providências. 2. Voto do relator. Entendo que o presente projeto está pautado pela legalidade e constitucionalidade, no que tange ao mérito. A comissão apresentou uma emenda modificativa. Acolhida a emenda, manifesto concordância com o projeto. 3. Encaminhamento do parecer. Após análise da matéria, opina-se pela aprovação do projeto de lei. É o parecer. Sala da Comissão, 2 de junho de 2025. Relatora Silvana Panis. Coloco em discussão. Em votação.
Aprovado por todos. Projeto de Lei Ordinária número 09/2025. Ratifica o programa Câmara Mirim de Guatambu, Santa Catarina e da outras providências. Luiz André Esperotto, prefeito de Guatambu, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sancionou a seguinte lei. Artigo 1º. Fica ratificado, no âmbito da Câmara Municipal de Guatambu, o programa Câmara Mirim, destinado à promoção da formação política, cidadã e participativa de estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino, sediadas no município. Parágrafo único. O programa será disciplinado por resolução da Câmara Municipal, que se disporá sobre a sua estrutura, funcionamento, processo seletivo, duração dos mandatos e demais aspectos operacionais. Artigo 2º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a colaborar com a execução do programa, mediante cessão de servidores, utilização de espaços públicos, disponibilização de transporte escolar, materiais de apoio, bem como outras formas de apoio logístico e institucional, respeitadas nas normas orçamentárias e administrativas aplicáveis. Artigo 3º. A Câmara Municipal poderá celebrar convênios, termos de cooperação e outros ajustes com órgãos públicos, entidades da sociedade civil, cooperativas e outros parceiros, com vistas ao fortalecimento e desenvolvimento do programa instituído por esta lei. Artigo 4º. Permanecem em vigor as normas que tratam da instituição e regulamentação do programa Câmara Mirim, inclusive aquelas editadas anteriormente à publicação desta lei. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Guatambu, Luiz André Esperotto, prefeito municipal. Coloco em discussão o projeto de lei com a emenda modificativa. Em votação. Aprovada por todos. Senhor presidente, informa não haver mais matéria para a ordem do dia. Não havendo mais matéria na ordem do dia, passo para a pauta da próxima reunião. Em segunda votação, o PLO número 09 de 2025. E passamos agora para a inscrição para palavras pessoais. Vereador Anderson. Boa noite a todos, cumprimentar o presidente. Sei que tá friozinho, né, mas não vai ser 1 hora, é 5 minutos, né? Até porque nós temos que fazer uma alteração aí, né, presidente? Cumprimentar os colegas, cumprimentar os servidores da casa, servidores do executivo, prefeito, vice-prefeito e demais que estão acompanhando. Inicialmente, gostaria de parabenizar aí pela Conferência Municipal dos Direitos dos Idosos e na pessoa da Silvana aí que mediou a conferência e que com certeza vai trazer grandes benefícios para toda a nossa comunidade, no geral. Quando eu falo da conferência, desde Guatambu aos nossos municípios vizinhos, porque se trata de uma conferência que é realizada, né, ou pelo menos deveria ser realizada em todos os municípios. Parabéns pela realização. E trazer dados aqui importantes para discutir com a nossa população, onde que a gente participou lá, e também buscando dados nesse sentido, onde que a importância de nós, Silvana e demais, cuidar bem de quem tanto
contribuiu com o nosso município, ou, né, pegar pela família, pela nossa casa, o nosso pai, nossa mãe, quem tem os pais que não são idosos ainda, mas quem tem, de cuidar bem de quem tanto cuidou de nós. E nós, enquanto cidadão, nós temos que construir junto isso. Lucas Vaz, no sentido do quanto de investimento e de reconhecimento também, que é de direito dos nossos aposentados e benefícios que tem no município. Para ter uma noção, são quase 2 milhões de reais que o INSS paga, ou seja, que pagou no mês de maio. Benefícios do nosso município, 802 beneficiados no município de Guatemala, ou seja, aposentadoria e benefícios gerais aí do INSS. Ou seja, quase 2 milhões, prefeito, que circulou dos nossos aposentados, os benefícios dentro do nosso município. Porque vocês sabem que o nosso povo trabalhador, o dinheiro circula aqui dentro, né? Não é viagens no exterior ou que, né? É dinheiro que fica aqui dentro do nosso município. E nós temos que, enquanto poder público, devolver aos idosos uma política de qualidade. Sobre os processos a qual aí o Alaones trouxe aqui o esclarecimento, né, parabenizar e frisar que nós precisamos, né, Alaones, de facilidade para as pessoas acessar a política pública, né? Porque, assim, nós temos relatos, né, da população eu fui tirar a movimentação econômica 5 vezes, foi para isso, foi para aquilo, né? Como você bem falou, tem o momento de preparo, mas o plantio, mas nós precisamos, né, da colheita e esperamos que seja, com certeza, próspera, né? E mais uma coisa, né, não podemos também deixar de falar, Laones falou, né, que tudo é possível, né? Que é possível fazer, né? E nós temos cobrança, né, da nossa população, das estradas, a gente sabe da dificuldade da administração, mas cobrar, mais uma vez, a administração no sentido de que tem locais que, né, que está com bastante dificuldades. Sabemos da dificuldade de maquinário e tudo mais, né? Eu sei que está difícil. Parabenizar, inclusive, a administração, porque nessa casa que está passando o projeto ou está dando sequência aqui na pauta e nas comissões, a qual a administração está fazendo projetos aí a nível do estado e nacional na busca de equipamentos. Parabéns à administração, nós precisamos, né, e os deputados que vêm para o nosso município buscar o voto também têm que trazer o recurso também para contribuir com a nossa população. Aproveito, quando falo em deputado, hoje, né, o deputado do MDB, Juliano Sadi e demais aí, veio trazer uma emenda, mas também anunciar a emenda do Fabiano da Luz, né, de R$100 mil aí que foi pago e está na conta do município para melhorias aí a nossa população aí, e a gente vai acompanhar nesse sentido. Parabenizar o seu João Vaz, né? Eu retirei a indicação, né? Há dias que a gente estava cobrando via postagem da administração, a qual falou e deu essa explanação de que foi contratada a empresa. Pedi hoje, estava saindo ali com o Elcio. Elcio, obrigado aí pela atenção. Nós estava indo almoçar e o João estava na rua ali pegando uma marmita. Seu João, lá na rua, estou indo agora lá junto com a empresa. Então é bom quando a nossa população está sendo bem atendida. Fazer um convite aqui especial do grupo de jovens lá da Fazenda Zandavale, dia 5 tem o Bailão Julino, e também o convite da Escola Trilha do Saber da Fazenda, dia 12 de julho, às 14 horas. Seria isso, meu boa noite a todos e muito obrigado. Obrigado, vereador Anderson. Com a palavra, vereador Juliano. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Cumprimentar o prefeito, o André, o vice Baceto, todos os servidores, né, da administração. Cumprimentar os servidores da casa também. Primeiro, né, falar um pouquinho sobre a moção que foi feita hoje, né, ao sargento
o César Augusto, né, parabenizar e desejar-lhe boa sorte, né, pro caminho dele, né, que foi um grande cara aqui, responsável pela nossa segurança por uns bons anos. Agradecer também a presença do Alaone, que veio aqui, né, responder os nossos requerimentos. Obrigado mesmo, é isso que a gente quer, que quando a gente faz um requerimento, né, que seja respondido. E volto a frisar, né, esse é o papel nosso como os vereadores, né, e nós somos muito cobrados por isso, né. Só também, né, só ali, o tempo foi curto, né, o colega Leilani falou que mais ou menos era em torno de R$500, né, na pergunta que o Anderson falou sobre o investimento que vai ser feito em toda a administração, né, acredito que seja maior que isso, né, mais do que R$500, né, até a primeira licitação já foi com valor, né, maior. Também sobre, né, o processo, né, foi um processo de inexigibilidade, né, então onde, né, se opta por uma empresa, né, e o Alaone explicou que eles optaram por essa e tudo certo, né, só para deixar isso claro para o cidadão que nos escutar. Também quero, né, agradecer, hoje a gente teve a presença aqui do Valdir Kubalkini, né, um deputado federal, né, presente aqui na nossa casa, que é um motivo de orgulho para nós, né, receber os deputados, e que nos trouxe, né, um grande alegria, né, recebemos, né, passamos já para a secretária, 250 mil, né, que vem destinado para a saúde. A gente sabe como que os nossos munícipes estão precisando, né. Então, novamente agradeço ao Valdir Kubalkini, né, por olhar para nós aqui do Guatambu. Também aproveitar a oportunidade, né, e parabenizar o meu amigo, né, o seu Pímel, que está de aniversário hoje. Obrigado, presidente. Boa noite. Obrigado, vereador Juliano. Todos que quisessem participar, né, do baile ali da Juventude da Fazenda da Vale, né, Anderson? Reforçando teu convite, e também lá do CEIM, né, Trilha do Saber, dia 12, sábado à tarde também, né? Então fica um convite aí a todos, né, para prestigiar a nossa juventude e é o colégio também, CEIM, Trilha do Saber. Então, muito obrigado. E não havendo mais inscrito para explicações pessoais, agradeço aos servidores da casa, aos colegas vereadores, e convoco a todos que nos acompanharam pelas redes sociais, a também o nosso prefeito, ao vice, ao jurídico aí do executivo, a todos os seus secretários, e convoco os nobres pares para a próxima reunião, dia 1º de julho de 2025, às 18h30, para o plenário e as comissões em horário regimental. E declaro encerrada a presente sessão. Eu só pediria para os vereadores aí